Olá! Iremos agora realizar a pesquisa de esperma, que é um teste muito importante em casos de crimes sexuais. Geralmente o agressor é masculino e a vítima do sexo feminino. E quando há ejaculação, a gente tem ali um material muito rico para conseguir depois o perfil genético desse agressor. Um dos materiais da pesquisa de esperma geralmente são as roupas íntimas. Nós temos no nosso exemplo uma calcinha, então vocês podem verificar a peça, uma peça comum. A primeira ideia é registrar esse material. Então a gente tem ali uma escala e a ideia agora é bater uma fotografia para que a gente registre esse objeto. Então antes de manipulá-lo, fazer cortes ou proceder com alguma análise, o importante é registrar, porque a função do laudo é guardar e eternizar essa imagem. Depois de registrar o material, vamos proceder à coleta. Geralmente o sêmen se deposita nessa região entre pernas da calcinha, pela gravidade ele fica depositado ali. Então a ideia agora, pessoal, é recortar esse fragmento de tecido. Uma dica importante, quanto mais fragmentado esse tecido, melhor, porque aumenta a superfície de contato e melhora a extração que a gente vai fazer posteriormente. Então vocês estão vendo aí, a gente vai recortar mesmo esse material e fragmentar dentro desse frasco, do Becker no caso. Uma etapa posterior é ressuspender esse material em soro fisiológico. Então, a gente está recortando ele agora, é muito importante essa coleta adequada, porque toda a análise vai ser baseada no que você conseguir retirar dessa calcinha. Temos outros materiais que são passíveis de análise, como suaves coletados do corpo da vítima, mas nesse caso a gente vai enfocar agora essa veste. Então a gente aproxima ali do tubo e vai cortando esse tecido nos fragmentos, o menor possível para aumentar essa superfície de contato. Depois a gente vai mostrar um outro exame preliminar em outro tipo de material, porque a calcinha é padrão, quando a gente recebe para análise, recortar essa região pelo efeito da gravidade e deposição desse material na região entre pernas. Mas agora vocês têm que imaginar, por exemplo, um lençol, uma cortina, um estofado, que é uma área muito maior de pesquisa. Então, para conseguir localizar pequenas manchas de sêmen, a gente utiliza a luz forense. Mas, no caso, em tela, a gente vai trabalhar com esses fragmentos da região entre pernas. Agora a gente vai proceder à maceração da peça. Então, o uso da salina. A gente vai mergulhar a peça o suficiente para que ela fique imersa nesse líquido. Não pode colocar de mais e nem de menos. A ideia é que coloque o suficiente para que você consiga obter o teu material. Se você colocar muita solução, você vai diluir o que você vai pesquisar posteriormente. Então a ideia é um equilíbrio, Se você conseguir colocar por cima do material o máximo possível. E é bom sempre utilizar o bastão de vidro, pressionar bem, para que esse material entre em contato com essa solução e comece a se desprender da peça que foi cortada. Após um período de overnight, de um dia para o outro, a gente vai pegar a parte líquida que ficou desse extrato, vai transferir para um tubo e depois a gente vai proceder à centrifugação. Então, é importante que a gente retire o máximo de líquido que tenha nessa peça para que se transfira todo o material suspeito, que a gente consiga depois uma análise, caso exista a presença dele ali. Então, a próxima etapa é centrifugar esse tubo. Então, agora a gente vai centrifugar esse material. A ideia é separar o espermatozoide, que é uma célula, na parte de baixo desse tubo, e a parte de cima, que tem o líquido, a gente vai fazer o teste de PSA.
Então, o espermatozoide é uma célula presente no ejaculado. A presença dele já indica que há esperma no material. E o PSA é uma substância, né, um antígeno prostático específico, presente no líquido seminal e muito importante nos casos em que o indivíduo seja vasectomizado ou não tenha a produção correta de espermatozoide. Então, agora a gente vai centrifugar e depois a gente pega esse tubinho. Após a centrifugação, então, a gente vai proceder à retirada do sobrenadante e o precipitado posteriormente para fazer microscopia. O primeiro teste que a gente realiza após a centrifugação é com o sobrenadante da amostra. Então, a gente vai realizar a detecção do PSA. A gente tem uma cromatoplaca, né, imunocromatoplaca, vai abrir esse reagente. Então, quem já fez teste para gravidez, é bem parecido, né, o beta-HCG, usa o mesmo princípio, só anticorpos diferentes para a realização do exame. Então, a gente tem ali, ó, a imunocromatoplaca, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai pegar a parte do sobrenadante e aplicar no nosso teste. Então, ali a gente vai aplicar uma concentração, uma quantidade de amostra suficiente para que ela corra por essa placa, né? Geralmente de 4 a 5 gotinhas são suficientes para realizar a corrida. A gente está mostrando ali o ponto de aplicação, então tem um local correto para aplicar a amostra. Ali essa amostra se mistura com anticorpos monoclonais marcados com corante e vai realizar então uma cromatografia e vai atingir os pontos que a gente tem anticorpos imobilizados que permitirão a formação de uma faixa. Em caso de positivo, a gente vai visualizar 2 faixinhas. Em caso de negativo, apenas a faixa controle. Importante, pessoal, relatar o que? Se não aparecer nenhuma banda nesse teste, ele deve ser refeito, porque alguma coisa aconteceu com ele e ele não foi adequadamente realizado. Então, a gente pode visualizar a amostra subindo pela placa, né? E esse teste ele tem que ser lido em alguns minutos. Então, a gente pode visualizar ali que está se formando 2 bandas. Então, a gente tem a primeira banda perto, né, do local de aplicação, que seria o nosso teste, está dando positivo, e a banda superior, que é um controle. Então, 2 bandas, um resultado positivo para a presença de PSA. Aqui a gente ampliou o teste para visualizar e nós podemos verificar 2 bandas, né? Então, a banda teste e a banda controle. A presença dessas bandas indica, então, a presença do PSA. Vamos proceder agora à análise do precipitado. Então, a ideia é pingar uma gota de um corante eosina na nossa lâmina de microscópio. O mínimo possível, pessoal. Depois a gente vai proceder agora com a alíquota do nosso precipitado, o material que está no fundo do tubinho. E a ideia é que essa eosina vai corar o espermatozoide e a gente possa depois, no microscópio, identificar o nosso material. Então, a gente vai colocar a lamínula ali, vai tentar retirar as bolhas do material e vai proceder, então, à nossa leitura. Então, agora a etapa é no microscópio. A gente vai realizar a varredura da lâmina na busca dos espermatozoides. E aí a gente já tem os slides da aula que demonstram um resultado positivo quando a gente encontra essa célula no material. Antes da realização de pesquisa de PSA ou espermatozoide, caso a gente não localize uma mancha num tecido maior, como um lençol, uma roupa, a gente pode utilizar a luz forense. Então é a luz que tem mais ou menos 420 nanômetros, né, de comprimento de onda, e a ideia é tentar localizar manchas que apareçam depois que a gente usa esse anteparo laranja. Então, manchas que apareçam nesse comprimento com esse filtro podem indicar a presença de sêmen ou saliva, ou suor também. Aqui no caso a gente fez a localização de uma mancha, ela está fluorescendo aqui para mim.
Então a gente vai recortar essa região para fazer aquela análise que a gente fez anteriormente.